Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, Garrincha, Didi, Quarentinha, Mário, Luiz, Zagallo, Maurinho, Amaurigino, Zizinho e Canhoteiro, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Linhas de prazer, linhas de poesia, linhas plenas de magia, minhas ilusões, minhas vibrações, minhas recordações. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Olá, boa noite. O pontapé inicial foi dado, vocês viram aí, foi em grande estilo. O último cartão verde de 2017 preserva o que tem sido, de certa forma, uma tradição do programa nos últimos anos. Misturar esporte com futebol, com uma boa dose de música. Estamos em época de festas e onde já se viu festa sem música? É ou não é? E ao nos darmos essa missão, nos demos também o prazer que vamos dividir com vocês de ter aqui com a gente hoje um compositor brasileiro íntimo do futebol e que, creio eu, seja o que tem o maior número de composições girando em torno do jogo de bola. Carlinhos Vergueiro, que você vê aí, que já fez tabelinha com a Adoniran, com o Vinícius, com o Chico Buarque, ou seja, um sujeito, como se vê, que viveu trocando aí com os craques. O Carlinhos nunca escondeu de ninguém que é tricolor, mas com um detalhe, é tricolor aqui em São Paulo e tricolor no Rio de Janeiro. Portanto, estar sentado ao lado do homem que é o mais ilustre integrante do nosso trio de comentaristas, formado também pelos jornalistas Vitor Birner e Celso Zelt, que vocês verão aí, acredito eu, provoca certa emoção no Carlinhos. Rivelino fez parte do time do Flu, que entrou para a história como uma máquina tricolor, dando muitas alegrias à torcida do time das Laranjeiras, e o nosso convidado estava certamente entre eles. Muito boa noite a todos, obrigado, Carlinhos, uma vez mais. Tava ou não estava entre eles? O quê? Entre os torcedores da máquina. Nossa senhora, fiquei louco quando o Rivelino foi pro Fluminense e ele jogou junto. O meu apelido, quando eu jogava num time aqui chamado Vira era Carlinhos Doval. E o Doval jogou nessa máquina aí. 7-6. E eu conheci o Doval também, gente fina. Era... Parecia carioca, né? É. Mas não, ele não conseguia falar o português correto. Não conseguia. Enrolado, que ele interessava. Mas o início, né, pô? Cada linha que ele montou, não, que coisa assim maravilhosa. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé. Craque em todos os campos. E eu vou entregar aqui, né? Nada como... A gente já teve outros programas musicais aqui e o Rivelino encarou uma tima. Agora, do lado do Carlinhos Vergueiro, falou, não, ninguém quis pegar. Eu falei, Vitor Birner, pega o pandeiro. Eu queria que ele tocasse. A responsabilidade. A gente também queria. Pesou a resposta. As linhas do Carlinhos... O Grande Santos, né, de Pelé de 62, o Botafogo de 62, o São Paulo campeão de 57, a Seleção Brasileira de 70, e a gente podia incluir tantas outras, né? Cláudio, Luizinho, Botazar, Gabone, Mário. Não, aí cada um faz a sua. Você continua jogando bola, Carlinhos? Continuo, estou jogando agora Sempre na meiuca, não? No Madrugada. O Léo o Douglas Germano me convidou, que é o presidente. Tem o Léo, que é o assessor direto, o maior, o diretor do Madrugada, que trabalha aqui na Cultura. E a gente joga terças-feiras das 10 à meia-noite. Eu vou te provocar, a gente separou aí, a gente vai voltar a falar no Fluminense, claro, mas antes disso a gente vai falar do time que o Riva defendeu, que não é o Fluminense, e que esse ano foi, de certa forma, a sensação campeão brasileiro. A gente separou as imagens, tem a imagem dos últimos gols marcados pelo Corinthians, tem também a cena da levantada de taça, essa coisa e tal. Vou pedir para você fazer um trechinho da Nação Corinthians e o pessoal lá em cima vai disparar a imagem, só para a gente entrar no clima, pode ser, Carlinhos? Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Briga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mas que brasileira és corintiana, tu és a mais bonita das nações. É gol, explodem corações, lá na camisa 12 nos valentes gaviões. Oh, é gol, vingança do povão. Meu São Jorge guerreiro derrotou mais um dragão. Legal, muito legal. Eu sei que o pessoal pega no teu pé. E calhou bem, né? Calhou? Você sabia que ia ficar uma grande... Como é que você encarou esse Corinthians, Carlinhos? Esse Corinthians, eu tinha feito uma música com meu parceiro Petrolino, que é o meu parceiro com quem eu tenho mais músicas. Eu tinha feito uma música para o Raí, quando o São Paulo foi campeão mundial, para o Raí, e a gente aproveitou essa música e fez um time imaginário, que o Rivelino também está nesse time,
Paulo César Caju, Ademir Menezes, o Zizinho, era uma mistura, assim. Mas era, assim, uma homenagem a esse gol do Raí. Aí o filho dele, que é o Faveco, ele ficou indignado, porque ele é corintiano, o pai também é corintiano. Falou, como é que você faz uma música para o São Paulo, para o Raí? Eu falei, eu faço uma para o Corinthians. Aí eu fiz essa música para o Corinthians, o Petrolino fez a letra com o Faveco, mas as pessoas ficam muito decepcionadas, porque todo mundo pensa que eu sou corintiano por causa dessa música, né? Aí elas ficam decepcionadíssimas quando sabem que eu sou São Paulino e tal. É uma tristeza ter que explicar, eu tenho que consolar as pessoas. Você gostou dessa versão do Corinthians do Carille, essa coisa e tal, esse Corinthians que tomou conta do brasileiro? Eu gostei do Carille. Gostei do Carille ter dado certo, porque é uma pessoa bacana, né? Conheci o Carille, ele foi muito simpático. Eu lembrava do Carille porque eu tenho um amigo que é o Ernesto Paulo, que foi técnico do Juventus. Sim. E o Carille era o jogador do Ernesto. E quando eu encontrei o Carille, eu perguntei, você lembra do Ernesto? Ele falou, eu falo todo dia com ele e tal. E muito simpático, e achei bacana que deu certo, principalmente porque todo mundo estava zombando do Corinthians, né? A quarta força. E como o São Paulo estava fora, eu ficava torcendo para o São Paulo não cair, e aí eu gostei que o Carille deu certo. Um belo trabalho, realmente. Muito sério. Eu achei muito legal, Carlinhos, nesse aspecto, ele definiu primeiro, que é uma norma, né? Do Mano, do Tite, que ele certamente acompanha, a preocupação em termos defensivos, acertou lá atrás, e aos poucos conseguiu também, em termos ofensivos, criar certas situações. Nesse aspecto foi muito bom. Usou bem, né? Eu vou provocar o Celso Unzelt e falo, Celso Unzelt, você que é o cara da história, você acha que esse Corinthians corre o risco de, em algum momento da história lá para frente, ser visto com aquele time? Ah, mas aquele Corinthians ficou só com o brasileiro. E aí levou uma certa vantagem, tem ou não tem essa? Você sabe que o corintiano não liga muito para isso, né? 90 foi assim, aquele time de 90 só tinha o Neto, 77, mas que o Rui Reis, não sei o que. Qual o perfil? Tem o socratista e tem o ronaldista. Então, eles são bem diferentes, assim. A música do Carlinhos faz referências talvez a um corintiano que hoje não seja... Socratista, né? fácil, aquela assim. coisa da lágrima sofrida, da vingança do povão. Isso. Mas é o retrato de um tempo, né? É o retrato de um tempo e é um retrato de um clube também. O clube ainda preserva essas tradições, não todos. Nos treinamentos, quando foram abertos durante o ano, a gente notou quando que o povo tem a chance, pode entrar no estádio, né? Quando o povo tem a chance de mostrar, ele mostra que ainda é corintiano. Mas essa coisa da garra, da vontade, da superação, da história da quarta força, é isso que vai ficar para sempre. Antes de falarem que o time não era tudo isso, vão falar, era a quarta força e ficou na frente dos três que se diziam tudo isso. Não, ficou até um Corinthians meio cerebral, não ficou? Para os padrões corintianos, sim, principalmente no fim, né? Mas eu acho que o que contou mesmo, e aí foi um resgate das tradições, foi aquele jogo com o Palmeiras. Você poderia olhar a tabela e falar assim, puxa, pegar o rival agora, no segundo turno. E foi justamente o que deu a virada. Se não fosse essa coisa da rivalidade, né, foi, de certa forma, um resgate. Foi o ano do Corinthians construído em cima do Palmeiras. O time faz a virada da temporada quando ganha o jogo no estadual com um jogador a menos. Né, e quando estava ameaçando sucumbir no Brasileirão, se agiganta ali e ganha do Palmeiras. Ou seja, nesse ano, o Corinthians ganhou os campeonatos muito pelo que ele construiu em cima do Palmeiras, Riva. E sem dúvida, Vitor, e foi ali o pulo do gato, foi o pulo que o Carille deu na mudança tática do time. Porque o time não vinha jogando o que ele esperava, de repente ele mudou, saiu, tirou, armou. E ali eu acho que também a importância do dedo dele, dele enxergar o momento certo, de mudar na hora certa. E realmente aquela vitória. E depois do lado do Fluminense, quando decidiu com o Fluminense, eu achei um Corinthians, acho que a vitória sobre o Palmeiras deu uma tranquilidade. O campeonato acabou ali. Deu uma tranquilidade, porque jogou com o Fluminense, saiu perdendo 1-0, em momento algum houve desespero. Ô Carlinhos, você faz algum tempo voltou a viver em São Paulo. Dá para falar que se você é mais São Paulino ou mais Fluminense? Não, eu sou os dois. Então vamos falar... O Rivelino, então, depois que ele foi para o Fluminense, aí ele consolidou. O Fluminense, na verdade, terminou a temporada com empate com o Atlético Goianiense, né? Ficou uma posição atrás do São Paulo, na verdade, terminou com 47 pontos. Eu fiquei torcendo o tempo todo para os dois não caírem. Foi, ficou Fluminense e São Paulo, colado um no outro ali. Fala desse Fluminense que a gente viu durante essa temporada aí. O Fluminense, eu acho que a parte positiva, tem duas coisas positivas. Primeiro, eu gostei que o Abel ficou. Segundo, o Abel teve a oportunidade de lançar muita gente, porque ele perdeu o Richarlison, né? Perdeu muita gente machucada. O Gustavo Scarpa, quando estava bem, machucou.
aquele Sornosa, que é um bom jogador. É bom jogador. Estava bem, machucou. O outro também, os dois meio de campo, os dois, que perdeu. O Sornosa. E tem um outro. O Gustavo Scarpa. Não, e tem o outro. Orejuela. Não, e tem um outro bom que foi assaltado agora, que deram um chute na perna machucada, que operou. Marquinhos Calazans. Exatamente, Marquinhos Calazans. Então teve muita contusão. O Abel, além de lidar com pouca verba e com poucos reforços, os jogadores bons que ele lançou, todos machucaram. Ele sofreu para... Você está sendo um torcedor condescendente. A gente vai rodar aí os gols, então, da última partida do Flu no campeonato, ou o empate com o Atlético Goianiense que eu citei. Mas você se decepcionou mais com o Flu do que com o São Paulo, Carlinhos, ou não? Mais com o Flu? Não, o São Paulo... Porque a temporada inteira do São Paulo foi de uma... Eu acho que eu me decepcionei mais com o São Paulo, mas fiquei feliz no final, né? Porque o São Paulo, aparentemente, tinha um time mais cascudo, tinha um time com muitos nomes. O Fluminense, não. O Fluminense, um dos melhores jogadores dele, o Palmeiras até queria. O Cuca queria o Richarlison. Ele estava lá na Inglaterra fazendo gol. E o São Paulo tinha um time que você olhava assim no papel, você via o meio-campo, depois que chegou o Hernanes, né, que, aliás, foi fundamental para o São Paulo sair dessa, né? Eu esperava mais do São Paulo que do Fluminense. E fiquei contente do Fluminense não cair e espero que o Abel consiga, que venham uns reforçozinhos, né? Agora querem tirar o Scarpa, né? Que é um cara avisado também, né? Um cara... parece que tá... E a Palmeiras? Palmeiras parece que agora há a possibilidade de ir para o Corinthians. Fala desse Flu, Vitor Bena. Não, eu vou muito na linha do Carlinhos. O time muito mexido durante a temporada e muito novo, num campeonato difícil. Provavelmente se o Fluminense tivesse um treinador com um pouco menos de rodagem, talvez o treinador sucumbisse ao que acontece ao redor. O Abel manteve ali o pragmatismo. O Wendel também, muito bom jogador. Bom jogador. Temos que lembrar também... Foi para a noite aí. A tragédia aconteceu com o Abel na temporada, né? Exatamente. E aí, mesmo assim, conseguiu manter o que era necessário para o Fluminense não cair. O Fluminense não ter caído... Diante de tudo que aconteceu na temporada do clube, é uma vitória. E quase ganhou do Flamengo, meteu 3-1 e o Flamengo foi empatar no final para a Sul-Americana. Aí talvez, se fosse para a Sul-Americana, é capaz de cair, né? Sim, porque ficava dividido. E eu achei, diante de tudo que o Flamengo vinha vivendo, que o Fluminense podia fazer o que o Corinthians fez com o Palmeiras, o Fluminense podia fazer naquele momento em cima do Flamengo e, na verdade, dar uma virada. Esteve a ponto de fazer. Meteu 3-1. Bom, o lado bom é que Xerém garante, né? O que vem de garoto bom, só que o Abel tem que tirar leite de pedra, né? Precisa montar um time, né? Agora, para esse ano, a prioridade é montar um time. Inclusive, muitos jogadores no mercado de fim de ano estavam em dúvidas em ir para o Fluminense, justamente porque não sabiam onde estaria pisando. O Fluminense vai praticamente começar um time novo. Trouxe o Paulo Autuori no final do ano para ser o grande coordenador desse trabalho. Porque o time tem que dar rodagem para os jogadores ganharem campeonatos no time, não em outros lugares. Porque senão fica aquela história, sabe... Tipo o Riva. Dizem que o Riva, quando era jovem, ele paquerava antes de casar, obviamente. Aí chegava amigo dele ia lá, chegava na moça e saía com a moça. E ia embora. Assim. Senão ficava coisa parecida. Não pode ser uma coisa assim, né? É verdade isso, né? Os caras estão te respeitando cada vez menos aqui. Olha que ele vai buscar, pô. Olha o exemplo que ele faz. Era dono do pedaço. Agora eu concordo com o Carlinhos. Esperava-se muito mais do São Paulo, né? Acho que já começou também errado. De repente começou com um trabalho totalmente modificado. Não era para ser a vez do Ceni? Eu acho que não era para ser. Eu acho que poderia esperar um pouco mais, dar um pouco mais de tempo para ele fazer um outro. Mas enfim, acharam. Mas aí o São Paulo... Eu vou fazer uma costura, a gente vai falar, até porque o Carlinhos já citou aqui a música que ele fez pro Raí, você vai ter que tocar em algum momento aqui, pode se preparar, mas eu vou tocar a bola pro Celso aqui, que a gente separou o seguinte, uma costura aí entre Corinthians e Fluminense, que é o fato dos dois artilheiros do campeonato, né, serem representantes desse time. O Jô terminou com 18 gols, o Henrique Dourado também. O Henrique Dourado ficou com aquela pecha do rei do pênalti, essa coisa toda. O Jô, por sua vez, foi o primeiro artilheiro em Campeonato Brasileiro que o Corinthians conseguiu fazer ao longo da história, pelo menos com esse nome. Destrinche isso aí, seu Sunzel. Não, com esse nome e com outro nome também. O Corinthians nunca teve artilheiro de Campeonato Brasileiro. O Fluminense teve vários. Teve o Washington, o Coração Valente. Ézio.
O Super não chegou a ser artilheiro de brasileiro, mas foi artilheiro do campeonato. Fred. Então, para o Corinthians, isso foi mais importante. E na reta final, até o Jô não joga na última rodada e fala que tá bom se terminar junto com o ceifador. O ano do ceifador... Deu mole, né? Acima da expectativa o ano do ceifador, né? Com pênalti ou sem pênalti, o rapaz foi competente e mostrou até habilidades que ele não tinha. Participando do jogo, servindo. Liderança. Exatamente. Geralmente, o centroavante só é líder quando é muito bom jogador. De cada um, se vocês quiserem lembrar o contexto. Agora a diferença é que o Jô era mais fundamental para o Corinthians do que o ceifador para o Fluminense. O Fluminense tinha um time muito remendado ao longo da temporada, mas que andava eventualmente sem o ceifador. O Corinthians sem o Jô era um desastre. O Jô também serviu muito, né? Tinha aquela bola que vinha também, do a casquinha que o Vitor Bia negócio. A segunda bola. Acredito até, se for analisar, pelo menos o Jô tem um time... Vem aí o Jô. Tinha um time montado, tinha um time armado, que jogava o que não queira, a bola chegava muito mais nele. Isso. Agora, o Henrique sofria mais. Uma coisa, o Jô foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele não foi o melhor jogador da temporada brasileira, mas ele foi o melhor jogador do campeonato. E artilheiro do time do Paulista e no Brasileiro. Para mim, assim, eu não consigo achar alguém para colocar na disputa com o jogo quando a gente está falando apenas das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E fez gol de cabeça, com o pé, com a mão. Fez um com a mão. Tudo quanto é clássico. Contra o Vasco, o rei dos clássicos. E ele deu a volta por cima, realmente fantástico. Realmente foi. Tanto é que eu já tinha falado, para mim, foi o jogo. O cara, quando faz gol, vira o band líder. Não é problema nem do gol, jeito, viu? Né? Porque acho que tem mas eu acho que de campeonato ele muito bom. O Luan chegou perto do Jô. No Brasileiro, não. Quem? Não? Na temporada, fácil. O time do Luan não estava presente, se o Grêmio direcionasse para o Campeonato Brasileiro, como no começo com o jogo, porque era um time, eu acho que muito mais competente até que o Corinthians. Em termos de qualidade até em jogar. Bonito, não? Aí, de repente, abriu um pouco mão, começou a sair, aí houve a contusão, aí foi para a Libertadores que... No começo do campeonato, Riva, palma, né? Eu não lembro qual é a rodada contra o Sport no Recife. Para o Grêmio jogar um jogo de Copa do Brasil, o Grêmio mandou para o Recife o time 3, não foi nem o Renato. Não mandou nem os reservas. Então você vê que... Essa é uma coisa que você precisa entender. O Grêmio tinha como prioridade a Libertadores, depois da Copa do Brasil, se ganhasse a Libertadores e o Mundial. O Corinthians passou a ter durante o Campeonato Brasileiro a prioridade Campeonato Brasileiro. No que o Grêmio queria, o Grêmio conseguiu ganhar. No que o Corinthians teve como prioridade, o Corinthians conseguiu ganhar. Cada um escolhe qual é o melhor time da temporada. Pegaram muito no meu pé porque eu falei que o Grêmio, no ápice do Grêmio, o Grêmio foi melhor que o Corinthians. Né? Não, o time que, para mim, jogava mais bola. Assim. Mas você precisa entender que uma coisa é o melhor time do campeonato, outra coisa é o melhor time da temporada. Não são exatamente os mesmos times. Essa talvez seja a seleção, se a gente montasse, seleção da temporada, seleção do Campeonato Brasileiro, com mais diferenças que eu vi na minha vida inteira. Segunda completa, por exemplo, a seleção do Campeonato Brasileiro põe o Guilherme Arana. Na temporada... Eu também. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Né? Você pode discutir no Campeonato Brasileiro, posso colocar o Fagner. Na temporada é o Edilson do Grêmio. Não tem, assim... Realmente teve um papel, o Edilson... Só um adendo Groy em relação... Cássio na temporada, quem você aponta? Só um adendo em relação a Corinthians e Grêmio. Na temporada do Campeonato Brasileiro, Cássio. Corinthians e Grêmio... Eu vou te falar que eu sou simpático ao Fábio do Cruzeiro, e quem a gente vai falar também é um baita goleiro, mas aí também ele e o Vanderlei? O Vanderlei. Tem bons goleiros, aí que a gente continua bem. Um parênteses sobre Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio fizeram no campeonato, basicamente, uma decisão antecipada em Porto Alegre, Grêmio inteiro, Corinthians inteiro, e deu Corinthians. Certo? Mas a dinâmica de jogo não foi do Corinthians mandando no jogo também. Não, mas a dinâmica de jogo é a dinâmica do Corinthians. O Corinthians fez uma final em Porto Alegre e ganhou. Porque aquele era o momento do Corinthians. Sim, sorte do Corinthians. Aquele era o momento do Corinthians. O Corinthians, mais ou menos, das quartas de final do Campeonato Paulista. Bom, até o final do primeiro turno, nesses meses... Essa é uma boa questão. Acho que em boa parte da temporada, o Corinthians foi mais competitivo que o Grêmio. Sim, tanto que num campeonato de pontos corridos... Eu sei que você discorda. Eu discordo. Eu acho que o Corinthians foi muito competitivo num período específico, longo, respeitável. O Corinthians é o campeão brasileiro indiscutível. O mais longo de todos os tempos. Ninguém no ponto corrido foi tantas vezes primeiro colocado. O primeiro turno e pode somar ali também quartas de final do estadual em diante. Pode aumentar esse período. O Grêmio se manteve competitivo durante toda a temporada com oscilações. E o Grêmio... É difícil. O Vitor frisou muito bem. O Corinthians tinha o Campeonato Brasileiro só. O Grêmio tinha mais 3. Tinha um Brasileiro, o Libertadores e a Copa do Brasil. Outro dia pegaram no meu pé, porque eu apontei o Grêmio para mim como o melhor time da temporada. Até um determinado momento tinha a Sul-Americana também. Até um determinado momento da temporada. Aí o sujeito foi lá e escreveu para mim no Twitter, não, porque você não sei o quê, o Corinthians Campeonato Brasileiro, não sei o quê. Claro que foi melhor. Eu falei,
Mas e o mata-mata? E os jogos decisivos? O Corinthians foi eliminado por um time que não ganhou a segunda divisão da Copa do Brasil. O Grêmio passou por cima de todo mundo. Mas não era a prioridade do Corinthians, como você mesmo acabou de falar? Não era. Com o Racing, por exemplo, com o Racing jogou sério. O Racing é um time médio, não conseguiu ganhar. Agora, nos pontos corridos, não se discute. O Corinthians foi disparado o melhor time que tem. Então, cada um pode ficar aqui com a sua verdade, com a sua opinião. Eu só acho que é válido que a gente respeite. Você tá vendo os caras desse entusiasmo, Carlinhos, mas a maior parte da temporada a gente passa aqui falando mal do nosso futebol. Que o futebol já não é aquele, que o futebol precisava melhorar, que ninguém tem mais espaço para criar. Bom, o nosso melhor time do Brasil, no final do Mundial, mostrou isso. Você tem uma desilusão com o futebol ou não? A minha maior desilusão no futebol foi 82. Não, foi. Essa foi. A minha também. A nossa. Uma das maiores alegrias, Rivelino, Copa de 70. Essa nós não tivemos. Eu só vi em repetição. Vocês são crianças, mas eu queria falar do Grêmio um pouquinho e do Renato. Não fique esperando não, meu. Quando você quiser falar, toma a bola dos caras. O Renato também sofreu, porque machucou muita gente. E foi vendido aquele Pedro Rocha, que estava muito bem. Sim. Aquele Bolanhos era um reserva de luxo, que de vez em quando entrava também, saiu fora. Machucou o meio. Você vê que quando entrou o Maicon, que não jogava há anos, quando ele entrou, melhorou um pouquinho o Grêmio contra o Real Madrid. Porque o meio-campo começou a tocar mais, não sei o quê. Ele perdeu o Maicon, perdeu o Douglas, vendeu o Pedro Rocha, perdeu esse menino, joga muito bola, esse Arthur. O Arthur, na hora machucou no jogo Mundial. Realmente foi uma grande perda. Se fez uma falta danada esse Arthur. Mas o trabalho do Renato foi fantástico. Excelente. Fantástico. E todo mundo zombava do Renato, não levava o Renato a sério. O Renato fez um trabalho muito bom. Agora, você não me respondeu. Você tem uma desilusão com o futebol atual ou não? Você que é um cara clássico. Não, Inclusive para jogar futebol. Não, hoje em dia eles estão me deixando jogar futebol, né? Não, tem ou não? Porque a gente tem um desgosto, a gente deixa transparecer o que o certo desgosto. Por exemplo, o negócio da torcida. Eu acho os ingressos muito caros, eu sinto saudade quando o povão ia ao estádio. Que é o que faz o clima do jogo. Essa violência, não gosto desse exagero que está tendo. É claro que os jogadores bons vão embora muito cedo, mas eu sou daquele tipo de torcedor que você diz que não tem mais, do corintiano que tem a lágrima, não sei o quê. Eu vejo, de repente, eu torço até para esses jogos de fim de ano, amigos, não sei o quê. Você se pega chorando ali. Mas é porque tem o espírito do futebol descompromissado também, né? Levar muito a sério. Agora, essas coisas todas, dá uma manchada. Qualquer pessoa que gosta de futebol. Outra coisa que me irrita muito é esse negócio da moral. Outro dia eu estava vendo um campeonato de showball, tinha um velho, assim, da minha idade, que chegou no finalzinho, ele pôs a bola que nem o Edilson. Pô, o Wilson, que jogou no São Paulo, ficou puto. O zagueiro? Que já foi pra cima. Esse negócio de não poder dar uma caneta, não poder dar não sei o quê. Tá sem graça, né? Tudo não pode hoje. Tudo não pode. Eu não gosto Depende disso. do dia, sendo mais necessário, dar uma caneta, acho que é pois importante. Não pode dar um chapéu, tomar uma porrada. Eu não gosto disso. Vou tomar a bola aqui pra gente falar de uma outra coisa, falar de um outro time nessa temporada que deu aos seus torcedores a alegria da conquista de um título nacional. Estou falando do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, derrotando um gigante do futebol brasileiro, o Flamengo. A gente separou aí, na verdade, e a gente vai poder falar do personagem, o Diego errando. E tá aí o Fábio, o goleiro que eu gosto tanto, que eu acho que em outros momentos foi injustiçado. Hoje em dia nem é tanto o caso. Depois a gente vai ver o Thiago Neves aí naquela cobrança que ele escorrega e faz o gol, cara. É porque... Tinha que ser. Era pra ser mesmo, né? Você, com a sua cabeça tática, Vitor Bender, por que do sucesso desse Cruzeiro aí? Cara, Meio desacreditado em certo tempo da temporada. O Cruzeiro mantém o padrão do que a gente assistiu na temporada. Não é um grande time, não é um time que vai deixar saudade do torcedor, mas é um time inteligente, com técnico ao bom tempo, que é um time que tem sistema de marcação, quando acerta, forte. Vamos lembrar que o Cruzeiro, por exemplo, nessa campanha chegou a fazer 3-0 contra o Palmeiras no Allianz, tomou 3 gols no segundo tempo de empate. O Mano foi lá e disse: eu não vou tomar mais 3 gols, porque para o Mano tomar 3 gols num jogo, ou em alguns jogos, para ele, pessoalmente, é uma coisa muito agressiva, né? E ele conseguiu arredondar o sistema de marcação, pegou o Flamengo ali na sua crise de goleiros na final. Né? Vamos lembrar disso também. Então são vários episódios. É um merecido campeão. O Cruzeiro, quando ganhou do Palmeiras, eliminou o Palmeiras jogando melhor, principalmente no jogo de volta em Minas Gerais. Não foi, jogou melhor que o Flamengo. O Flamengo teve um gol irregular no jogo de ida, vamos lembrar disso também, impedido, já com o Thiago no gol.
né? Ele cometeu o equívoco, mas o gol do Flamengo foi um gol irregular de impedimento. O Thiago, depois do equívoco, fez uma defesaça. O gol do Flamengo foi regular, ou seja, o Cruzeiro mereceu, é indiscutível. Mas também é um time que se pretende ganhar uma Copa Libertadores ano que vem, alguma coisa, precisa agregar ali um pouco de qualidade, né? Agora, tem um detalhe. Nós falamos de Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Os 3 que fizeram um planejamento melhor dentro desse ano. Trabalhando com mais foco. Não, você pode ver, o Corinthians teve um treinador, manteve, o Mano Menezes. Todos com o mesmo técnico desde o Renato Então, o planejamento pelo menos teve resultado. O único que eu esperava que poderia ter foi um pecado, porque só foi o Botafogo também. Esse foi um pecado. Eu acho que o Botafogo merecia algo mais dentro da competição. Realmente, eu também senti muito. O Jairzinho fez milagre. Realmente foi um até belo porque trabalho. Eu gosto muito da figura do Jair Ventura, entendeu? A maneira que ele interpreta o jogo, até já escrevi sobre isso, as entrevistas que ele concede. A gente vai para o primeiro intervalo, vamos para o intervalo cantando a música do Raí? Vamos. Mas não sem antes você, como São Paulino, nos dizer o que achou da chegada do Raí ao Tricolor para comandar o futebol. Eu espero que ele resista. Todos nós. Porque política não é mole, não. Então é o seguinte, a gente vai fazer um intervalo, a gente já volta, já vamos falar, falamos dos campeões nacionais, falaremos na volta então dos campeões continentais e vamos para essa parada, claro, com música do Carlinhos Vermelho. Manda bala, Carlinhos. O tempo não parou, nova geração chegou, corre como falcão, como seu irmão doutor. Raí Souza Vieira de Oliveira tá aí no Morumbi, no Japão, honrando uma tradição. A bola, a folha seca, fez a curva no ar. Eu vi o tempo voltar na imaginação. Vem de Pelé para Mané, vem de pé a pé, Paulo César lança Ademir. Zizinho tá por ali, Gerson não parou. De Nilton Santos pra Didi, Riva pra Tostão, vem rolando bola no chão. Chegou no pé de Raí, olha a conclusão. Quase chorou. Estamos de volta com o Cartão Verde. Um aviso, o Cartão Verde vai sair de férias, mas nosso compromisso com vocês é o de sempre. Semana que vem vamos reprisar um programa em homenagem ao goleiro Valdir Pérez, morto em julho desse ano. Um Cartão Verde em que ele teve a companhia do Zé Sérgio. Foi muito provavelmente a última grande entrevista do Valdir sobre a conquista do primeiro título brasileiro pelo São Paulo, que agora, em 2018, aliás, completa 40 anos. O programa traz um rico material de arquivo com os jogos da fase final narrados, realmente um grande documento do futebol brasileiro. E, na sequência, teremos outros 4 programas inéditos. O primeiro com Paulo Sérgio, ex-Corinthians, dono de uma bela trajetória construída no futebol europeu. Depois, um especial com José Silvério, um dos grandes nomes do rádio brasileiro. O seguinte será com o ex-goleiro Veloso. E o último, preparando já a nossa volta, um papo com o ex-volante Amaral, um dos maiores contadores de causa do futebol mundial, com certeza. Diga, só para as pessoas não pegarem depois do teu pé, o São Paulo decidiu o campeonato de 78 e o campeonato de 77, ou seja, a conquista, jogo tem 40, vai completar 40 anos, a conquista já ter 40 anos, porque ela foi em 77, né? Em março. Não, a conquista se deu em março de 78. Não, o jogo, né? O jogo, né? A mesma coisa, o título de 77. E você conquista o título quando joga ou não? Eu tô falando porque eu conheço os haters, vai aparecer o hater e falar, 77 para 2018 são 41. Não, o jogo foi em março de 78 pelo campeonato de 77, por isso o Ladir falou 40 anos. Bom, esse ano o Brasil voltou a ter um time campeão da Libertadores, o Grêmio fez uma grande temporada, mostrou um nível de futebol que foi provavelmente o melhor entre todas as equipes brasileiras, a gente até já falou disso aqui, apesar das oscilações, e ainda teve o gosto de bater na final um time argentino. A gente vai rodar as imagens aí, o Vitor Biner, que é o maior amante aqui entre nós do futebol sul-americano. Eu gosto, né? Eu gosto mesmo. E foi uma versão boa da Libertadores também, apesar de depois a gente vai falar da Copa Sul-Americana, achei que o Independente era mais time, mais time que o Lanús. A gente tem que contextualizar, né? Se a gente for pensar os últimos campeões da Libertadores, o River Plate, o Atlético Nacional, o São Lourenço do Balsa, nenhum deles é um timaço, até porque as questões econômicas e outras mais de mercado impedem os times sul-americanos
de competirem ou de terem seus principais jogadores, né? Se por acaso Messi, Suárez, essa tropa pudesse estar, Cavani pudesse estar aqui no Brasil, jogando a Libertadores, a gente teria uma situação muito diferente. Dentro desse pacote de Libertadores, para mim o Grêmio foi um time indiscutível. Eu discuto o título do Atlético Nacional, discuto muito, porque eu nunca vi um time ser tão ajudado por arbitragem em tudo quanto é mata-mata na minha vida. É um campeonato que chega a ser estranho, tá? Eu acho que o River teve altos e baixos, e ganhou o campeonato no final das contas merecendo. O São Lourenço era um time pragmático no limite. O Grêmio jogava bola. O Grêmio jogou bola em muitos momentos. O Grêmio foi lá para a Argentina, como você falou, marcou o Lanús na saída de bola, teve a posse de bola, propôs o jogo, tem gol de contra-ataque, tem gol de jogada pelo lado, tem momentos sensacionais como o jogo contra o Barcelona em Guayaquil. Eu ia falar isso, né? Se tem um momento ali que na hora que o negócio afunilou, realmente o Grêmio vai para fora fazer um jogo que todo mundo considerava difícil. Tem o drama contra o Botafogo, uma classificação dificílima. O Botafogo terminou sem nada. O Botafogo foi o único time que realmente ameaçou tirar o Grêmio da Libertadores. Ou seja, para mim, o futebol, dentro do que a gente pode ver aqui, é um futebol muito bonito e para a gente elogiar. Né? Sem dúvida. E esse jogo lá, eu estava temeroso, realmente, pelo que apresentou aqui, falei, a dificuldade de encontrar... Aquele 1-0, né? Sofrido, né? Mas jogou um grande futebol, jogou até... claro, primeiro tempo maravilhoso. E o Renato perfeito, na maneira como ele botou o seu time em campo. Perfeito. Já passou o ano inteiro torcendo para o futebol do Grêmio voltar, né? Se o Grêmio jogar tudo o que pode, o que sabe, o que já jogou, e para a sorte do Grêmio, esse futebol voltou na fase decisiva da Libertadores, né? Voltou no Equador, contra o Botafogo menos, você tem razão. Se o Grêmio jogo do Sul foi muito difícil. Foi contra o Botafogo, né? Nos dois jogos, até, mas no do Sul, o Botafogo chegou a chutar a bola na trave no segundo tempo. Estava 0x0, o primeiro jogo foi 0x0, principalmente contra o Lanús, né? Eu acho que o Grêmio também não deu a sorte, mas deu a felicidade de pegar uma camisa menos pesada que a do Independiente, por exemplo, contra o Flamengo. Eu não sei não, viu, Celso? Aí eu acho que o momento era do Grêmio. Eu acho que o momento do Grêmio, se você analisar, que nem eu concordo com o Vitor, se você ver no todo o futebol aqui, dali, ou mesmo na Argentina, ali... Acho que o Grêmio está num nível até melhor. E com grandes personagens. O Luan com um gol de cavadinha na final. Marcelo Groi com a defesa contra o Barcelona ali, épica. Foi conquista sem deixar dúvida, né? Isso que é bacana. O lance de cabeça que o Groi pegou no primeiro tempo. Milagroso. Bom jogador, Jeromel. Jeromel, bom jogador. Muito bom jogador, muito bom jogador. Vamos falar depois. Vamos falar depois. Mas acho bacana também que você tenha lembrado e o Celso tenha reforçado essa questão do jogo que o Grêmio fez com o Botafogo, que foi duríssimo. Duríssimo. E depois de algum tempo até, eu lendo uma entrevista do Jair Ventura falando que ainda não conseguia ver aquele gol, entendeu? Sofrido, que na verdade poderia ter mudado toda a trajetória dele na temporada. Até porque o Botafogo foi obrigado... O Botafogo, se eu não me engano, o Botafogo estreia dia 30 de janeiro. Tinha acho que 2 semanas de... Só derrubando o campeão, o caminho inteiro. Contra o Olímpia do Paraguai para continuar na Libertadores. Depois pega Colo-Colo no mata-mata. Quer dizer, o Botafogo, sem elenco e perdendo alguns jogadores no meio, ele foi obrigado... Ele foi vencido por cansaço. Foi vencido da parte física. Ele foi obrigado a fazer sacrifício no início e não chegou sem pernas no final. Ele estava numa chave. E perdeu um jogador, né, o Roger, que está num momento fantástico, está bem encaixado naquele time com o problema. Graças a Deus está recuperado, mas... O momento que o Botafogo precisava outros problemas também, acho que tem uma coisa que acaba sendo mais sacana ainda com o time do Botafogo, que vem naquela questão que está um pouco ligado com a violência, porque é quase uma violência. A torcida do Botafogo depois invadia lá para protestar contra o time que fez a temporada que fez. É um anticlímax total, né? É um anticlímax total. Eu entendo que o torcedor quer conquistas, mas eu acho que o torcedor tem duas opções diante da situação. Ou ele observa que o time tem, que é uma construção, e entende que o momento é difícil, ou o torcedor vai lá e descarrega a raiva dele como se o amor fosse descarregar a raiva e não ajudar uma construção. E outra coisa, eu acho que essa turma aí tem outra coisa que o torcedor tinha obrigação de perceber. O Botafogo parecia um time ele tinha tudo que as pessoas cobram que os times não têm, com uma raça, uma alegria de jogar, uma união. Uma alegria de jogar, muitos jogos. Entendeu? Parecia time que não era time de hoje em dia, era time de garoto, com aquela vontade de ganhar e alegria. Porque tem jogos e jogos, né, exatamente. Carlinhos? Porque tem jogos que o torcedor sabe, ninguém é bom, você sabe a entrega, você sabe que perdeu, faz parte do jogo, um tem que ganhar. Mas você sabe, você tem de bater palma, você tem de elogiar o trabalho, exatamente. Você tem de enaltecer
que nem, infelizmente. Até para quem comanda, acredite e repita a dose no outro ano. Infelizmente, a maneira como o Flamengo perdeu, o torcedor, não deve estar contente. Agora você me levantou a bola, porque a gente falou de um argentino que não se deu bem, mas teve um que se deu bem, que foi Independente para cima do Flamengo na decisão da Copa Sul-Americana. A gente vai rodar as imagens aí também. Acho que o Flamengo realmente é uma grande decepção. Até pela potência que o time representa, entendeu? Você faz investimento, mas tem todo um agregado que vem junto, do qual o time podia tirar uma força e não conseguiu tirar. É a segunda maior decepção da temporada. Para mim, só fica atrás do Atlético Mineiro. A gente não pensar o que aconteceu desde o início do ano. Agora, ali tem uma coisa, eu vou até tocar a bola para o Rio, porque são as coisas que não se explica. O Guerreiro não fez uma grande temporada. Vamos tirar esse momento do Guerreiro. O Guerreiro não fez uma grande temporada. Não foi mal, mas não foi bem. Não justificou o quanto se investiu nele para desequilibrar. O Conca... Já tinha quanto vezes que quer jogar, o Conca não jogou. Mas tem que contar porque veio como medalhão reforço. Jogou minutos. O Everton Ribeiro chegou, não agregou nada. O Diego, a gente viu agora há pouco perdendo pênalti em final de Copa do Brasil, chega nesse jogo, por exemplo, na final, não consegue chamar para si. Se os medalhões, os, entre aspas, acima da média, não são capazes de jogarem futebol acima da média, você baixa o nível de Enem. O grande jogador da temporada, para mim, do Flamengo, isso mostra como o time não foi bem, é o Everton. O Everton jogou bem. Mas perdeu da temporada, sim. Perdeu um gol que matava. Perfeito. Que era ali no jogo. Ali você tem uma tranquilidade de... Agora, Riva, por que os medalhões não jogam? Não sei por que não aconteceu. Agora, o que não sei porque não aconteceu comigo. O que me passou um pouco, parece que o treinador, eu acho que não tem o clima do Flamengo. Vai desculpar. Então deixa eu contestar esse teu. A gente já falou aqui em outros programas, você já veio com essa história. Agora, um jogador que representa, um cara que é camisa 10 do Flamengo, que chega para resolver, falar para mim que ele ficou apagado por causa do Rueda, não cola para mim. Você que jogou bola aqui, mas para mim não cola. Não, você está acreditando ao técnico o fato do time não jogar. É o time, não estou falando 10, não estou falando esse ou aquele. Não, mas se o cara resolve. Eu acho que ele devia passar. Você não falava que em 70 mudava? O técnico falava uma coisa, você entrava no campo, via que o jogo estava de outro jeito, juntava os caras e mudava o jeito de jogar. É diferente. Então você vai querer comparar jogador com... Não, é que tá, é muito difícil. Não é isso que eu estou querendo. O que eu quero dizer, o treinador acho que não passou o negócio. Pô, você viu um Flamengo, que tentando, mas sem um. Porque o Flamengo é aquele negócio, o Flamengo mexe. Você vê o torcedor, a torcida não conseguiu jogar com o time. Foi o que mais se cobrou do Flamengo. O treinador também muito tranquilo, acho que não passou algo mais que deveria passar. E cobrar no sentido dos jogadores em campo. Eu entendo o que o Inteiro está falando. A gente até falou aqui, eu até citei isso, que você pega uma final como o Flamengo fez, o Maracanã lotado, em nenhum momento o Maracanã ferde. Mas acho que independente de técnico, o grupo que está lá, de jogador, tem obrigação de alguma maneira fazer o jogo ferver. Quem jogou foram os garotos, Viseu, Paquetá. Quem foi feito em casa? Quem foi feito em casa, independente da idade? Juan foi feito em casa. Esse sentem. Esse jogou muito. Mas sem dúvida, mas o que eu digo é o seguinte, mas também você tem um cara lá atrás. Ele salvou um gol no final. É o caso do Renato. Você olha o time jogando, você vê a cara um pouco do Renato. Você vê o Renato. Isso é verdade. Você vê, o Renato mudou, foi legal. Você vê mesmo o Carille, que é novo, está começando, mas você vê o time dele, a cara dele. Agora, você vê o Rueda, infelizmente, qual é a cara do Rueda? Mas qual o time que o Rueda tem em campo e bola? Pouco tempo, viu? Talvez... ele teve pouco tempo. Talvez esse ano, vamos ver esse ano, se ele de repente... Porque esse negócio dele ter posto a rapaziada para jogar, eu achei interessante. Mas não tinha mais... Mas muito por necessidade, né? Eu acho que também tem uma questão, né, Carlinhos? Tem uma questão, né, Rivelino, também. Você citou o Carille menos, mas você citou o Renato Portaluppi. Quando você olha o Renato Portaluppi, no teu imaginário, você já tem o perfil do cara desenhado. É óbvio que você olha o Rueda, a própria imagem do Rueda não te dá base nem raiz para você montar uma imagem do que seria o time do cara. Então, daí a culpar o cara, eu acho que... Não, eu estou falando, ele não passou isso para mim. O time, que time é o Flamengo? Que time é o Flamengo? Eu entendo o raciocínio do Riva, mas você entende o meu jogo. Entendo também porque eu acho que isso... talvez seja um pouco pré-Rueda. E aí, a leitura do Riva já sobre... assim, né? Eu acho que é uma coisa de gestão, não sei, do padrão de cobrança. A gente discutiu isso muito durante o ano. A gente fala, o Flamengo parece que perde um jogo, parece que o jogador sabe que vai jogar o jogo que vem, se ele ganhar, tá tudo bem. E o futebol não é assim. O futebol, o cara tem que jogar todo o jogo à vera, né? Não dá para jogar mais ou menos, né? A não ser que tudo bem, estadual, preparação, mas...
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a intensidade lá em cima o tempo inteiro. E o Flamengo tem elenco, né? Então eu acho que talvez seja uma coisa de gestão. Não sou um ruedista maluco, não sou assim... Não, mas eu acho que talvez seja uma coisa da gestão, porque eu vejo isso desde antes do Rueda chegar. Até porque se você falou que o Atlético Nacional era meio mentira, na verdade o grande... Presta atenção, só para deixar claro, eu acho que o Atlético Nacional jogava o melhor futebol da Libertadores. Mas sem arbitragem não passava do Huracan, talvez não passasse do Central e talvez não passasse do São Paulo. Carlinhos, eu vou mudar um pouco o rumo da prosa, como diz um amigo meu. E vou falar o seguinte, outro dia, passeando aqui pelas ilhas de edição aqui da nossa Fundação Padre Anchieta, eu vi o pessoal trabalhando com material antigo. Bati o olho e pensei comigo, meu, conheço esse sujeito, hein? Eu acho que era você. Será? A gente vai rodar, é tudo figura conhecida. Tem uma senhora ali que você vai ter que me ajudar, mas eu sei que a sua memória provavelmente não vai te trair. A gente vai escutar com música e tudo. Vou pedir para rodar. Vamos ver. Vamos embora, João. O estado da obra bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito. E você, beleza? O que é que você trouxe? Arroz com feijão? Não, isso é o... O que é, Carlinhos? Deve ser 80, 81, 80, eu acho. 80, 81. Clementina de Jesus, Adoniran, Martinho da Vida e Carlinhos Vermelho. Fraquinho esse time. Lá é Vila Isabel, tá bom. Vila Isabel. Fraquinho esse time. E a composição que tá rolando é tua com a Adoniran. Eu e a Adoniran. Torresmo Milanese. Torresmo Milanese. Torresmo Milanese. Tive a honra. Quer fazer para passar pro bloco ou não? Vamos fazer. E na volta a gente fala, ainda tem seleção, tem mundial, tem muita coisa vindo aí ainda. E o Carlinhos Vergueiro faz nossa passagem para mais uma parada. O enxadão da obra bateu 11 horas. Simbora, João. Vamos embora, João, vamos embora. O enxadão da obra bateu 11 horas. Simbora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito. E você, beleza? O que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha Teresa. Vamos almoçar sentados. Estamos de volta com o Cartão Verde, que hoje recebe o músico, compositor, boleiro Carlinhos Vergueiro. Estavam falando de preferência, estava falando da sua escola, é isso, Carlinhos? Não, o Vitor que estava falando das preferências dele. Eu falei que meu coração balança lá no Rio, não é? Entre Mangueira e Portela. Mas eu gosto, tenho amigos no Império, tenho amigos em Vila Isabel, tenho o Martinho, né? O Martinho que me ensinou que branco e azul, que eu tenho um samba que fala branco e azul, ele falou branco e azul, ele gosta desse samba. Ele fala branco e azul é Vila Isabel, azul e branco é Portela. Ele que me falou isso. Um detalhe importantíssimo. Clara Nunes, salve o manto azul e branco da Portela desfilando triunfal sobre o altar do Carnaval. Pode ser que tenha lógica. Bom, e a final do Mundial de Clube desse ano foi dessa que todo gremista sonhava, com o tricolor gaúcho frente a frente com o poderoso Real Madrid. O resultado é que não foi o que a torcida gremista queria. A gente vai ver aí o gol do Gajo, né, garantindo o título para os espanhóis. Lucas Barros vira de costas. Não foi a primeira vez, né, gente? No jogo, né? Vira de costas mesmo. Uma falta exatamente que passou por cima. E ele que fez a falta também. Sabe que esse foi o primeiro gol de falta numa final desde o Raí, 25 anos atrás, né? Daquela no da Mundial, música. Do Barcelona. Foi o primeiro gol de falta, desde aquele, numa final de Mundial. Agora foi mostrada realmente a diferença do futebol lá com o sul-americano, o abismo que existe, a distância que é. Tanto é que o Grêmio conseguiu chutar uma só bola no gol. De falta. De falta ainda com o Edilson, que bateu muito bem, né, na bola. Mas o que eu achei estranho, o time do Grêmio, jogadores, parecia muito revoltados. Acho que deviam estar contentes até onde chegaram e terem a respeitar, porque realmente a diferença é muito grande. É uma seleção. Eu acho o seguinte, ainda devia enaltecer, devia estar felizes porque fizeram. Mas você via no semblante deles como dizer, pô, não querendo aceitar. Então você vê que o jogo não era forçado, né? Estava sob controle. É uma coisa absurda, parece que são 10 anos.
O único que atravessou um pouco foi o Corinthians. O resto é tudo. E com o adversário mais acessível. E pegou um adversário que te pega um outro adversário, a gente sabe que podia complicar. Mas então tem de ver esse lado. Acho que o torcedor do Grêmio tem que ficar contente, tem que aplaudir o seu jogador, realmente receber, parece que vai chegar, deve chegar aí no Brasil, tem de bater palma mesmo para eles. Foram recebidos no aeroporto pela torcida. Porque pô, pelo amor de Deus, não pode ficar bravo, não pode ficar triste. Porque jogaram com o time, porque a diferença, infelizmente, eu fico triste em falar isso. Mas é uma coisa absurda. Tanto que os grandes jogadores do Grêmio que foram na final, Groi, Jeromel e o Kahneman. Né? São os 3 jogadores que jogaram. Eu vou falar para vocês que assistindo o jogo, e longe de mim desrespeitar o trabalho de alguém como o Galvão Bueno, mas o futebol ele ficou tão na cara que conflitava. Eu até entendo que quem está narrando o jogo tem a obrigação de levantar um pouco o jogo para quem está acompanhando o jogo aqui no Brasil. Mas você via falar, olha, o Grêmio está com a marcação avançada, mas você via que aquilo não estava fazendo diferença nenhuma. Entendeu? Nos primeiros 30 segundos. Que o domínio era totalmente do outro lado, que o Grêmio não estava vendo a bola, não estava conseguindo encaixar o jogo. O Madrid não vem bem, o Madrid não fez um bom jogo para o padrão dele. Foi praticamente, pelo próprio ritmo, um treinamento para o clássico que teve contra o Barcelona no último sábado. E o Cristiano não fez um grande jogo também para o padrão deles. Mantiveram ali mais ou menos como tem jogado no semestre. E isso foi suficiente para o Madrid anular o Grêmio. Porque a diferença, como diz o Riva, é muito grande. É muito grande, assim, tecnicamente. E você vê, o Grêmio tentou. Pelo toque curto, pela posição. O Grêmio fez tudo. O Grêmio começou marcando alto para impedir saída de bola. O Madrid saiu jogando. Percebeu que não ia dar. Recuou um pouquinho, botei o contra-ataque, Fernandinho na esquerda. Tanto é que você vê que o Carvajal no jogo desceu muito menos do que o Fernandinho. E o Madrid tocou muito mais do lado esquerdo, porque tinha que tomar um cuidado ali com o Fernandinho do lado esquerdo no contra-ataque. Nenhum contra-ataque acertou. Depois, no dado momento, quando entrou o Maicon, o Luan, vamos prender a bola, tentar criar alguma coisa, quebrar o ritmo. Madrid tomava a bola no campo de ataque com enorme facilidade. Quer dizer, o Grêmio fez tudo o que podia, dentro dos seus limites técnicos, ali uma competição entre seres humanos. Para o Grêmio ganhar um jogo desse do Real Madrid, o Real Madrid tem que jogar muito mal, o Grêmio tem que ter uma atuação muito acima da média e ainda está ungido pela sorte, como raramente esteve. E dentro disso, só um detalhe, eu achei muito bonita a postura até do próprio Renato, ele reconhecendo e falando, nós jogamos contra praticamente uma seleção. Então, isso é também esse lado positivo. Bom, eu vou ouvir aqui, vocês citaram essa questão da chegada do time de volta aqui. Quando o time chegou, teve uma questão dos torcedores pedindo, principalmente o Jeromel e o Groi. Vocês acham que são jogadores de seleção? Isso é uma opção do time. Agora, eu não vejo que ele possa abrir nesse setor que ele tem, que vai buscar são tão bem resolvidos, né? Então, eu acho que o Jeromel tem a brecha. O que você acha, Tem uma vaga, né? Tem o Marquinhos Miranda e o Thiago Silva estão certos, né? Ele está convocando um que está jogando no Mônaco, que é com o Jota. Jamerson. Jamerson, que não foi tão bem. Pode ser verdade. Quando o Caio também não foi tão bem. Talvez pode ser mesmo. A brecha tem. Eu tenho dúvida se o Tite vai querer numa convocação de última hora, porque só faltam 2. Exato. Tá? Não é muito. Eu acho que nem o Luan. Tite. O Luan, não digo que ia jogar, mas é um jogador interessante para estar pois é, no grupo. O que veio, Carlinhos, o que ele já testou naquelas posições, que é Juliano. Mas você acha que ele convoca? Não. Aí a opção dele, eu acho que ele pode ir. Eu acho que seria interessante. É um jogador interessante. Eu gostaria que ele fosse. Particularmente, eu gostaria. Principalmente quando ele joga um pouco mais avançado. Não, é um jogador que ele tem qualidade, né? Se ele jogar num time também que os jogadores também conseguem ajudar e ele não seja somente ele o responsável, ele é interessante. Mas eu não sei se convoca. Eu estava dizendo, não sei se convoca o Jeromel. Não sei se convoca o Luan também. Mas se ele cogitar levar o Diego para a Copa do Mundo, ele tem que mudar de ideia e levar o Luan. Se essa é a comparação. Mas você acha que está com eu acho que não, né? Celso falou aqui do Diego. Acho que ele podia até estar, mas agora não está mais. Se for para levar o Diego para a Copa, tenha dó. Eu prefiro abrir mão do Luan. Imagina se o Diego decide a Copa do Mundo aqui, esse print para os haters, é espetacular, né? Aí o print vai sair quando ele decidir. Ele tem que respeitar o mérito dos jogadores, hoje é assim, né? E o Hernanes, vocês gostam do Hernanes? Gosto. Jogador? Hernanes, na passagem anterior pelo São Paulo, ele era um jogador acima da média, mas um pouco na hora H, não crescia. Salvou São Paulo. A passagem dele pela Europa longa, ele melhorou muito taticamente, ele se desenvolveu, principalmente nas finalizações, com os 2 pés um pouco mais, e principalmente líder.
Jogador que gosta do jogo difícil, do jogo grande, ou seja, passou a ter um perfil de seleção. Também está bem resolvida. Não, mas a seleção... Não, estou perguntando... Está resolvida, mas não, que eu concordo com todos. Valdir... bom, ele Diego, eu quero o Hernandes, para desculpar. Mas acontece que é função diferente. Né? Eu concordo contigo, mas é que não tem tempo para testar mais, como o Celso falou. Mas, por exemplo, ele testou o Fernandinho no lugar do Renato Augusto, como uma opção, se o Renato Augusto não estiver bem, um jogador com muita leitura de jogo, consegue chegar na frente e voltar. O Fernandinho não conseguiu fazer isso bem ainda na seleção, talvez uma hora faça. Ele precisa ter uma alternativa para o Renato Augusto. O Renato Augusto é o cara mais inteligente do meio de campo, é o cara que vai fazer a cobertura quando necessário, permitir ao Paulinho avançar quando é preciso, sabe fazer o primeiro volante, se precisar chegar na área, sabe criar, sabe bater de fora da área, é o cara que consegue entender o que está acontecendo ao redor. E ele precisa de um substituto para isso, porque a gente já viu o Brasil ter uma seleção forte em Copa do Mundo, perde um jogador, ou o time está mal, desmorona. Detalhe, agora, Celso Zelt, a gente tem aí umas imagens da seleção brasileira, treino, essa coisa e tal. Queria que você começasse aqui, você é um cara muito bom de feeling. Qual foi a última impressão deixada pela seleção em 2017 para você? Na verdade, o ano foi muito promissor, então, a gente foi muito alto, diria que em velocidade, em altitude de cruzeiro, e depois o negócio ficou tão redondinho. Eu gostei dessa estabilidade, porque como o Carlinhos, eu sou filho do trauma de 82. E eu lembro que em 82, o que fez muito mal foi a gente ter ido para a Europa, ter ganho de todo mundo, da Alemanha, da França, da Inglaterra, e aí a gente foi para a Copa com aquela cara de não tem para ninguém. Quando o Tite detonou todo mundo nas eliminatórias, eu fiquei pensando, será que vai se repetir isso? Que bom que estamos no cruzeiro seguro e não naquela altitude que faz muito mal para o futebol brasileiro. Mas tem uma diferença. Aqueles jogadores de 82, eles sabiam que eram geniais. Esses sabem que não são. Esses sabem. Eles sabem que tem que cumprir ali determinada questão tática para o coletivo funcionar, então, como que é o treinador. Acho que a segurança que eles têm, a segurança que eles têm é individual, porque individualmente tem qualidade ali. Não tem qualidade, só não são geniais. Sabe o que eu achei? Eu gostei da maneira como terminou a seleção. A dificuldade que teve contra a Inglaterra. Para tirar pouco... quebrou. Porque eles vão encontrar... Esse tipo de marcação, não? Então, Carlinhos, a maneira, porque eles vão encontrar os caras... Acho que hoje o mundo assiste, Cláudio. Olha a dificuldade que teve. E o Brasil jogou inteiro, o que tinha de melhor. E a Inglaterra jogou sempre, apesar que era até melhor jogar com os titulares, porque podia ser diferente. Mas então, acho que deram uma maneira de jogar contra o Brasil, ou ver o Brasil com dificuldade, porque não me agradou, mas eu achei importante. Acho que o Tite tem de rever esse lado, como ele falou, essas variações, mudanças, mudar um pouco. Agregar alguma coisa um pouco ali. Agregar, além do... Não é só esperar o Neymar, porque realmente é o único que tenta fazer uma coisa, criar uma situação. O sorteio só confirmou isso, porque o Machado com Suíça, com Sérvia. E mesmo a Costa Rica contra o Brasil não vai para o jogo. A Sérvia me agrada, vai para cima, gosta de jogar futebol. Costa Rica joga 5-4-1, não é nem 3-4-3, é 2 laterais, 3 zagueiros mesmos, 4 jogadores na frente, contra-ataque. Brian Ruiz acionado, já não está em grande fase, não vai conseguir repetir o futebol que na Copa do Mundo do Brasil, quando eliminou grandes seleções, mas é um ferrolho. Joga como a Inglaterra, que ainda está se montando, mesmo esqueminha, que até joga 5-3-2, mas também era um ferrolho ali, o Brasil teve dificuldade. Eu não gostei do amistoso contra o Japão também. Tá? O segundo tempo do Brasil contra o Japão foi ruim. Muito pouco para ser Japão, né? Foi pouco para ser Japão. Eu acho que o Brasil ainda é uma seleção em construção. Eu acho que é uma seleção que ela está um caminho pavimentado, uma seleção que está bem, mas ela precisa melhorar para ganhar o Campeonato do Mundo. Porque ela não pode desprezar a possibilidade de uma França, que tem o melhor elenco do mundo hoje, se acertar. Ela não pode desprezar o que a Alemanha pode produzir. A Argentina, que não está jogando nada, mas que pode, de repente, se acertar o que tem de talento no meio campo para frente ali. Então, é um time que pode ser campeão do mundo. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que pegar um pouco de escola. Subir um pouquinho o sarrafo. O time é competitivo, é o que eu acho que individualmente, como muita gente bate na tecla, a gente tem qualidade individual, mas talvez a gente tenha um técnico que consegue pensar o futebol muito mais na frente do que o nosso jogador consegue, entendeu? Essa é a questão. E convencer os caras. De convencer os caras e de impor esse padrão para eles, entendeu? Essa acho que é o grande próximo passo que a seleção tem que dar e que eu acho que o nosso técnico está até preparado. Os jogadores em si não sei. Porque eu acho, em cima disso, você falou, por isso que eu acho, ele tem que ter outras opções, tem que ter outras variações. Não pode esperar só o Neymar querer resolver o problema. Ele já viu a dificuldade que nós vamos ter. Porque ele sabe que vai enfrentar essa dificuldade numa Copa, porque, claro que não vai jogar, ninguém vai jogar aberto com o Brasil. Então, a esse lado, por isso que me agradou a maneira como o Brasil terminou nesse aspecto.
dele rever certas maneiras, certas variações do time, sabe, que pode mexer. Porque não ficar só aquele time que ele tinha. Não dá para fazer uma mexida profunda. Mas mexida com aquela coisa, tá fechado, hoje não está dando certo. Estou vendo uma alternativa ali. Lógico, isso que eu tô falando. Uma coisa que outro técnico não espera, o que ele não viu o Brasil fazer ainda. Certo. Precisa ter as suas o Luan seria esse cara que dá alternativa? Esse cara também é uma opção. Acho que mesmo se no final de tudo sobrar só a improvisação. Como sair, e lembrando que, acreditar na veia. Seja qual for o técnico, seja qual for o jogador, Copa do Mundo é um torneio que ganha quem está melhor no mês ou nas últimas 2 semanas, dependendo de quem chegar no mata-mata. Então, se de repente chegou ali Neymar voando, Felipe Coutinho voando, mas um jogador bem, ganha a Copa do Mundo. Copa do Mundo não é vencida pela melhor seleção. Eventualmente isso acontece. 54 a Alemanha não era a melhor seleção, 74 a Alemanha não era a melhor seleção. A Itália, eu respeito muito, não era a melhor seleção de 82. A Argentina não era a melhor seleção de 86. Mas na hora que chegou no final, mas quem estava no momento bom... 74 a Holanda. 70 o Brasil não era a melhor seleção. Era a melhor seleção, não, claro que era. 70 né? Não era. Todo mundo não acreditava no Brasil, estou falando? Mas era a melhor seleção. Não, mas não é... Tinha os melhores jogadores, pronto. Mas o que aconteceu? Aconteceu dentro do campo. Aí sim, foi criado dentro do campo. Nós mostramos dentro do campo. Isso aí que eu acho que é importante. Quem era favorito de 70 antes? 70? Pô, você tinha uma Inglaterra, a Tchecoslováquia, nós pegamos um grupo, que era, vocês sabem, era Inglaterra, Tchecoslováquia e Romênia. A Inglaterra era atual campeã do mundo, a Tchecoslováquia era campeã da Europa e a Romênia era a sensação. E viu o Brasil, que era todo mundo achado. Só isso. Carlinhos, a gente vai fechar com o quê? Que tá chegando na hora de ir. Depois eu vou fazer as honras da casa, mas queria que você entregasse aqui de primeiro. O que a gente vai fazer para fechar? Vocês que sabem, eu fico... Uma boa, Carlinhos, aquela boa tua. Pode botar. Fazer uma do seu parceiro Toquinho. Que legal. Então é o seguinte, vamos só fazer as honras aqui. Muito obrigado uma vez mais. Com o coração já com uma ponta de saudade que o time do Cartão Verde se despede. 2017, aliás, esteve longe de ser um ano próspero, tranquilo, mas espero que tenhamos vivido o tal 2017 da melhor maneira possível. Se achar que não, tenha em mente que está chegando um ano novinho aí, então trate de melhorar o aproveitamento. A todos, muita saúde sempre, que todo o resto tenha o quê de acessório. Um ótimo ano novo para todo mundo e vamos chegando saúde, alegria, de música, que não tem melhor receita do que abrir o ano com música. Amigos aqui, Celso Zelt, Vitor Ernesto Birna, muito obrigado. Roberto Riverino, prazerzão mesmo, Carlinhos. Ó, vocês, torcida, fica aquele recado de juízo sempre. E vamos de Carlinhos Vergueiro, que estamos em boas mãos. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça, uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. Fique de olho. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça, uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. Domingo é de guerra, o campo é de terra, o boteco é do lado. Na hora marcada, a meia rasgada, o joelho ralado. É debaixo de chuva, é debaixo de sol, é no meio da lama. A vontade é de graça, a vitória é a taça do fim de semana. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça, uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar, não. Não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. Eu que agradeço. Valeu.